Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba, estamos aqui para mais uma palestra online, recebendo vocês com muito carinho, como sempre. Quero sempre agradecer a presença de vocês que nos acompanham pelos nossos canais oficiais de transmissão. Vou colocar aqui na tela para vocês, youtube.com/Jefa Sorocaba e também facebook.com/Jefa Sor. Por esses dois canais vocês conseguem assistir as nossas transmissões, né? Hoje a nossa palestra ela é gravada, mas elas ficam lá armazenadas, né? Todas elas, né? Ficam lá armazenadas tanto no YouTube como também no Facebook, além do nosso site jefasorocaba.com, onde você também pode acompanhar, né? Também pode rever aí as nossas palestras, assistir ao vivo, né? Quando fazemos as nossas transmissões. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado a todos que estão nos acompanhando em mais esta quinta-feira aqui no Jefa Sorocaba. Vamos iniciar então fazendo a nossa prece de abertura, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais do nosso centro, que estejam conosco na noite de hoje, envolvendo com muito amor e muita luz a nossa convidada, a nossa querida amiga Nilza, que ela possa transmitir a sua mensagem com muito amor e carinho, que os amigos espirituais também envolvam com muito amor e muita luz a todos os irmãos que estiverem assistindo essa gravação, depois, no momento em que a palestra for ao ar, que todos sejam amparados e iluminados hoje e sempre. Que Jesus abençoe o nosso centro, o nosso trabalho dos animais, o trabalho que realizamos em prol dos humanos também. E que a Tua luz, Senhor, nunca nos falte. Que sejamos sempre dignos e merecedores desse amparo, dessas bênçãos e desse amor que sempre recebemos de Ti, Senhor. Que esses amigos queridos envolvam com muito amor e muita luz, principalmente aos mais necessitados, aqueles que muitas vezes não têm condições, né, de pedir uma ajuda, que eles sejam amparados e auxiliados hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, passar aqui os nossos recadinhos rapidamente, né, para o pessoal que nos acompanha, né, de vários lugares, o pessoal que assiste aí as nossas palestras online. A gente sempre faz questão de agradecer o carinho de todos aqueles que nos assistem. Então vamos lá, os nossos recadinhos, as nossas atividades, né? Então, toda quinta-feira a nossa palestra online, agora às 8 horas da noite, mas à tarde, toda quinta à tarde, nós temos lá o plantão de passe, de reiki, de cromoterapia e também de atendimento fraterno para os humanos. Não precisa de agendamento, tá, na quinta-feira, é só chegar lá no centro e passar aí no atendimento. Já no domingo, né, no primeiro e terceiro domingo do mês, nós temos ali o trabalho de assistência espiritual aos animais e também o atendimento de reiki e cromoterapia para os humanos. Esse trabalho de domingo ele precisa ser agendado lá no nosso site, então pessoal, é só entrar lá no nosso site, fazer aí o agendamento, né? É para a gente ter um controle melhor das pessoas, né, que comparecem no nosso trabalho. Nosso centro ele tem uma capacidade reduzida, né, de pessoas, então para a gente ter o controle certinho e dar um conforto maior também para o pessoal que vai lá nos prestigiar, que vai lá acompanhar os nossos trabalhos presenciais. Nosso mês de janeiro está acabando, né? Hoje é a nossa última palestra do mês, né? Com a nossa amiga Nilza Michelin, mas já temos aí a programação de palestras online do mês de fevereiro. Então, semana que vem já estaremos no mês de fevereiro e aí toda a nossa programação de palestras online. E falando em palestras, né? Uma novidade, a partir do mês de março, teremos palestras presenciais no nosso centro durante a semana. A gente vai divulgar certinho o dia e o horário que a gente vai fazer essa palestra presencial. Continuaremos fazendo as palestras online também, mas a partir do mês de março, uma novidade aí com as palestras presenciais no centro, tanto durante a semana, como também no domingo do trabalho dos animais, né? Nós vamos retomar as palestras presenciais que nós já fazíamos, né, antes da pandemia. Então, a partir do mês de março, a nossa novidade aí, palestras presenciais no nosso centro, né? Em breve a gente divulga aí certinho o dia da semana e o horário para vocês. Seguindo aqui com os nossos recados, nossa cantina e nosso bazar do Jefa, no dia do nosso trabalho presencial, nós temos ali a cantina e o bazar, com vários produtos à venda, né? Doces, salgados, livros novos, livros seminovos, itens relacionados aos animais. Então o pessoal que quiser levar alguma coisinha para casa vai estar ajudando também a manter as nossas despesas. Nós temos ainda pouquíssimos exemplares do calendário da Celebridade Vira-Lata, é uma entidade que cuida, né, de animais abandonados, e eles lançaram, e todo final de ano eles lançam, né, o calendário, né, de mesa, tem o calendário de parede também. Nós adquirimos só o calendário de mesa,
tem aí para vender, se quem quiser adquirir lá no dia do nosso trabalho, só conversar ali com a gente. Os livros, como eu falei, livros com a temática dos animais, obras básicas da doutrina espírita, só conversar ali com a gente no dia do trabalho. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, agradecemos de coração. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda para a gente poder manter as nossas despesas, né? A gente sempre brinca, né, que um centro espírita ele tem despesas, né, assim como na nossa casa humana, na nossa casa, nosso lar terreno. Então, pessoal que puder e quiser nos ajudar, a gente agradece. E, aliás, eu sempre faço questão de agradecer aqui o pessoal que nos ajuda, que desde o período mais crítico da pandemia, né, o pessoal estava nos ajudando. Então, muitíssimo obrigado a todos vocês, né, que vem ajudando aqui a manter as despesas do Jefa Sorocaba. Graças a vocês, né, que nosso centro existe, e graças à ajuda de vocês que a gente consegue manter também os nossos trabalhos funcionando. Vou colocar aqui na tela a minha amiga querida Nilza Michelin, como sempre, fazendo as palestras aqui durante o mês pra gente, as nossas palestras online. Nilza, como você viu aí na nossa divulgação, em breve teremos palestras presenciais e tenho certeza que você será devidamente convidada para estar com a gente presencialmente também. Aliás, no nosso último dia de trabalho presencial, uma companheira nossa, né, de trabalho, que conhece você, inclusive, lá do Centro Irmã Francisca, falou: você vai convidar a Nilza? Eu falei: lógico que eu vou convidar a Nilza para fazer palestra presencial aqui. Boa noite, Nilza. Seja mais uma vez bem-vinda aqui ao Jeff. Boa noite, meu amigo. Boa noite a todos os nossos queridos que estão nos acompanhando nesse momento. Sem dúvida, Wilson, eu aceito o seu convite com muita alegria e com muita responsabilidade, porque afinal nós vamos falar sobre Jesus e sobre as leis divinas. Faço isso com muita alegria e também porque, meu amigo, é uma possibilidade de aprender um pouquinho mais. E ninguém pode perder uma oportunidade como essa, não é verdade? É verdade. Então a gente está aqui à disposição, com certeza, e com muita alegria, viu? Honrada com o convite. Desde já sinta-se convidada, Nilza, para iniciarmos Que bom, vamos as sim. nossas palestras presenciais. Mas também, Nilza, pessoal, a gente não vai abandonar, como eu falei, a gente não vai abandonar as nossas palestras online, e tem muita gente que assiste a gente online, e o pessoal também às vezes pergunta: puxa, vocês vão parar com a palestra online? Não, não vamos parar com a palestra online. Também, de alguma forma, né, o pessoal vai poder também te acompanhar, porque nós pretendemos, né, gravar as nossas palestras presenciais. Então, o pessoal que é de fora, que às vezes não vai ter condições, né, de ir presencialmente lá no nosso centro, vai poder também acompanhar as gravações, né, do pessoal, dos palestrantes, né, que forem lá presencialmente no centro. Então, fiquem tranquilos, né? A Nilza não vai abandonar vocês também, né? Estará com a gente presencialmente e não vai abandonar vocês online. Vocês que não me abandonem, por favor. É o isso aí. contrário. Exatamente. Vamos lá então, Nilza. Vamos trabalhar então. Todo o começo do ano eu gosto de tratar das questões sobre a fé, porque eu acho importante. Nós já no começo do ano, para renovar sentimentos, para fortalecer a nossa esperança. E este ano, então, eu vejo que nós precisamos muito colocar-nos em oração, pedindo a Deus que nos ajude a mantermos um lar equilibrado e sereno, nos fortalecendo para que nós possamos, de fato, enfrentar a vida com muita coragem o tempo todo. E eu, então, escolhi falar sobre o culto cristão no lar. O que a gente vai fazer? Primeiro, uma história que está no livro Jesus no Lar, onde é implantado o primeiro culto cristão no lar com Jesus em casa de Pedro. Vamos dar uma olhadinha no texto que Neio Lúcio escreve neste livro belíssimo, que eu de fato recomendo a leitura a todos. Então, Neio Lúcio conta para nós assim: Jesus era hóspede em casa de Pedro e desejava que a conversa fosse mais edificante, porque assim era Jesus, trazendo sempre uma mensagem de amor e um grande ensinamento para todos. E ali, em casa de Pedro, ele queria também que a conversa tivesse uma vibração um tanto mais elevada.
toma os sagrados escritos e conversa em família, trazendo exemplos, olha que interessante, para que compreendessem o valor de um lar. E sem dúvida é isso mesmo. A gente vai ver já na próxima imagem que o Wilson coloca para nós sobre essa questão do valor do lar. Ele diz então: entre tantos ensinamentos, esclarece Jesus que o berço doméstico, portanto, o nosso lar, é a primeira escola do espírito, porque ali, rodeado pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, começa o processo de aprendizagem do espírito reencarnado. Mas ali também é o primeiro templo da alma. E colocar essa ideia é muito interessante, porque se pai e mãe já prepara os filhos para conhecer Deus, para amar Jesus, para amar nossa Mãe Santíssima, é no lar, de fato, que tudo isso começa. Meu amigo, obrigada. Então nós entendemos que o lar deve ser um templo, sim, porque os pais ensinam sobre Deus para os filhos crescem em espiritualidade e assim constrói-se uma sociedade melhor. A casa do homem, diz Neil, é a legítima exportadora de caráteres para a vida comum, porque da maneira com que somos criados, de tudo aquilo que aprendemos com os nossos pais, é dessa forma que nós vamos viver da porta para fora também. O que é que nós levamos para a sociedade em que vivemos? Como é que eu vivo? Como é o meu jeito de lidar com as outras criaturas? Então ele lembra que Jesus diz para nós: a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos, ali, no nosso lar, com a nossa família. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, onde estão nossos pais, nossos irmãos, às vezes os avós, os tios, se eu não sei viver em paz com eles, nós, humanidade, como aguardar a harmonia das nações? Porque a harmonia das nações depende de cada um de nós. Qual é a nossa contribuição na escola, no trabalho, na sociedade, enfim, que vivemos, e até mesmo no trânsito? O que eu levo, como é que eu me comporto socialmente falando? Vamos ver mais um pouquinho? Esta é a pergunta interessante. Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, que é aquele que está dentro do nosso lar, debaixo das nossas telhas, aquelas criaturas associadas à nossa luta de cada dia, aquele que está ombreando conosco toda a luta que a vida nos oferece, porque a vida é isto mesmo. Nós não estamos aqui nem por acaso e nem de brincadeira. Nós, espíritos, reencarnamos para o nosso crescimento. Então, voltando a essa frase, ele diz assim: se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Aí o valor dos pais, que apresenta a Deus para os filhos, que conta do amor que tem por este Pai, que é todo amor. O amor por Jesus, a fé, a confiança nessas criaturas. Eu estou chamando de criatura, mas a gente sabe que não é isso, né? São essas luzes espirituais que nos envolvem. E lembro também de Maria, nossa Mãe Santíssima. Como eu posso respeitar, se eu não sei respeitar aqueles que estão associados à minha luta, vivendo lado a lado comigo? O que mais, Wilson? Pedro, disse Jesus, acendamos aqui em torno
Ali eu não sei o que ele está falando, hein? Daqueles que nos procuram assistência fraterna, uma claridade nova. É isso mesmo. Pedro, acendamos aqui, em torno daqueles que nos procuram assistência fraterna, uma claridade nova. Esta claridade nova, meus amigos, é o Evangelho. Eu preciso estudar, refletir, meditar sobre o Evangelho para mim, porque eu, espírito, nós, espíritos, precisamos criar ou construir as nossas transformações morais. E é ligados a Jesus, que nos liga a Deus, que nós construímos esta claridade nova de que nos fala aqui no texto, é o Evangelho. Porque nós, todos nós, sem exceção, precisamos abrir o Evangelho, meditar sobre o que está ali, ainda que um pouquinho de cada vez. Não tem problema, é perfeito. Para que nós possamos construir em nós uma vida melhor, um sentimento mais nobre e nos ligarmos, sim, a Jesus, que por sua vez nos liga ao Pai Celestial. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. O pão para o corpo físico, que é o instrumento do Espírito, mas o pão espiritual também. Reunindo a família, abrimos o Evangelho, estudamos juntos, refletimos juntos, oramos juntos, vibramos pelo próximo junto. Tudo isso é construção do Espírito. E nós precisamos valorizar este momento de nossas vidas. Nela, recebes do Senhor o alimento para cada dia, o alimento espiritual, que é o que o Evangelho vai nos proporcionar. Aí essa questão importante para pensarmos juntos, meus amigos. Por que não instalar ao redor dela, da mesa, a sementeira da felicidade e da paz, na conversação e no pensamento? Porque Jesus, nós vimos lá no começo deste texto, que ele convida Pedro e sua família para terem uma conversa edificante. Que a proposta era essa, a sementeira da felicidade e da paz, para aquela família, para aquelas criaturinhas, através de uma conversa melhor e um pensamento mais nobre. É isto que ele propõe para aquele grupo familiar com quem Jesus estava. Mais um pouquinho. O Evangelho, então, compreendemos e aprendemos que não foi iniciado sobre a multidão como Jesus fazia. Quantas mensagens de amor ele distribuía entre todas as criaturas. Mas o Evangelho teve início no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Ali, em casa de Pedro, é que Jesus instala o primeiro evangelho no lar aqui no planeta Terra. Vamos lá? Simão Pedro fitou no mestre os olhos úmidos e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido, porque Pedro também era obediente a Jesus. Claro que ele apresentou naquela sua vida muito dos sentimentos e emoções que nós temos. Eu já estudei a vida de Pedro e eu digo assim, que de todas as dificuldades, das falhas, enfim, é muito próximo do que somos, é muito pertinho daquilo que nós ainda aprendemos a fazer. Mas Pedro teve a felicidade de conviver com Jesus e com ele aprendeu a ser muito mais do que era. Então, ele responde a Jesus: Mestre, seja feito como desejas. E então, ele vai aqui mostrando para a gente a próxima tela, em que Neio Lúcio termina esse texto. Diz ele assim: Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo
a palestra edificante, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Eu quero convidar os amigos a ler esta obra. É o livro Jesus no Lar, que é riquíssimo de sensibilidade, de informação e, de fato, de muito conhecimento para nós. Para continuarmos nosso trabalho, eu quero apresentar para vocês, até já fiz isso outras vezes, este trabalho lindíssimo de Joana de Ângeles, que tem por título Jesus Contigo. Vamos dar uma olhadinha, meu amigo? Joana de Ângeles diz para nós, dedica uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Esse é o convite. Se eu quero no meu lar a presença de espíritos nobres, eu preciso, sem dúvida nenhuma, elevar o meu pensamento. E, quando reúno a família para o Evangelho no lar, eu estou, sim, concretizando essa ideia. Mas eu queria falar para os amigos que ninguém neste mundo faz o Evangelho sozinho. Muitas pessoas vêm falar comigo, mas Nilza, eu moro sozinha. Ok, eu também moro sozinha, mas nem por isso faço o Evangelho no lar sozinha. Quando nós pensamos, está na hora do Evangelho, nosso amigo espiritual já se aproxima de nós, porque estará conosco naquele momento de estudo e vibrações. E no mundo espiritual existe uma equipe de espíritos para nos acompanhar no momento em que nós estamos refletindo, meditando, orando e vibrando também com o Evangelho no lar. Outra coisa que eu queria dizer para vocês, ela recomenda à noite, mas nem sempre é possível à noite. O que é importante é que a família se reúna para o Evangelho, ou, se a família não concorda, se a família não aceita, faça você ter um anjinho da guarda, tá certo do mesmo jeito, não é, Wilson? Meu amigo, você quer comentar alguma coisa? É sempre importante, né, Nilza, a gente tocar nesse assunto, né, do Evangelho no lar. E eu sempre costumo dizer em palestras que eu faço, né, com as pessoas que a gente conversa, ainda que o Evangelho no lar seja uma recomendação espírita, né, a gente viu aí nessas passagens bíblicas, né, que Jesus iniciou o Evangelho no lar. Só que, infelizmente, né, Nilza, são poucas as religiões, fora o Espiritismo, que incentivam as pessoas a também levarem a luz de Jesus para suas casas, né? Então, independente de você ter um amigo espírita, né, se você tem um amigo evangélico, católico, né, recomende também, né, para esse seu amigo, para essa pessoa, levar a luz de Deus, a luz de Jesus em sua casa, né, independente da pessoa frequentar uma igreja, um templo, enfim, né, nada impede, né, aliás, continue frequentando a sua igreja, a sua religião, mas também leve para dentro do seu lar, né, a harmonia de Jesus. Então, é algo que deveria ser uma prática de todas as religiões, né, Nilza? Todas as religiões cristãs, pelo menos, né? Só que, infelizmente, né, sei lá, apenas o Espiritismo é que adotou essa prática, né? Aliás, em todo centro espírita que a gente vai, a gente sempre ouve, né, falar do Evangelho no lar, porque é uma prática fantástica, né? Traz resultados fantásticos, é a luz de Deus para dentro da nossa casa. A gente convida, a gente deixa entrar na nossa casa tantas coisas que não são tão boas, né? Ao assistir um programa de televisão ruim, ao ler um livro ruim, ao ficar na internet vendo coisas que não valem a pena, né? E essas coisas que valem e muito a pena, muitas vezes a gente deixa de lado, né? É fato. Muitas pessoas ficam vivendo do supérfluo, das ilusões do mundo, mas abrir as portas do coração para receber este amigo, ainda encontramos algumas dificuldades. Mas vamos aprendendo aos poucos, não é, meu amigo? Vamos em frente? Então, Joana de Ângeles diz para nós, prepara o coração. Quando é que você prepara o coração? Quando você lembra, nossa,
2 da tarde é a hora do Evangelho. Você já está preparando o coração para este encontro com Jesus. Abre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Se você não consegue ter ao teu lado a tua família, e não importa por que razões sejam, na hora das vibrações estarás enlaçando a família com as bênçãos de Jesus, sem dúvida nenhuma. Mas a ideia de Joana de Ângelis é a família reunida. Por isso ela diz: enlaça a família, envolve a família, para juntos poderem orar, buscando a presença de Jesus. Vamos lá? Jesus virá em visita, diz Joana de Ângelis, quando a família ora reunida. São os espíritos de luz, mensageiros de Deus, que vêm para nos ajudar, para nos ouvir, para nos incentivar a esta prática, que é de fato extremamente importante para o equilíbrio do lar. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Mas então vejamos, meus amigos, quando é que o lar se converte em santuário? Quando a família se reúne em torno do Evangelho. E este encontro de família com Jesus vai ajudando a todos a viver com equilíbrio, com serenidade, buscando a paz no lar, a construção da paz em si mesmo. E quando isto acontece, o crime se recolhe ao museu, deixa de fazer parte da vida de todos nós. E lá no futuro, quando a Terra se transformar num planeta de regeneração, o crime se recolhe ao museu, sem dúvida nenhuma, porque estaremos todos com ideias renovadas, com ideias felizes, voltadas tão somente para a paternidade divina, que é certamente o que nós queremos. Joana diz então: quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo. E a saúde, coloque daquele outro jeito para mim, por favor. A imagem, Wilson. Isso. E a saúde derrama vinho de paz para todos. Mas então, quando nós estamos realmente voltados para o bem, alcançamos o equilíbrio. E uma vez serenamente equilibrados, a saúde se instala. Isto é via de regra, não é? E a ideia de Joana de Ângelis é exatamente essa. Primeiro a paz, depois a saúde, é o que ela quer dizer para nós. E com a prática do Evangelho, naturalmente tudo isso torna-se bem melhor. Coloque de novo daquele outro jeito, por favor, que esse aqui tá quebrando aqui embaixo o pedacinho do texto, Wilson. Então, Joana vem dizendo que Jesus no lar é vida para a família, sem dúvida nenhuma. A família que vive voltada para o Evangelho faz tudo o que a vida pede. Trabalho, estudo, dança, passeio, diversão, sem problema nenhum, né? Não tem que ter fanatismo religioso, mas reconhecer o quanto é importante nós vivemos alinhados com a lei divina. Aí, por onde nós estivermos, vamos praticar o bem, que é de fato o ideal. O que mais, Wilson? Joana diz então: não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem inevitável. Não é assim. O bem inevitável, que é a paz íntima de todos nós, começa dentro de casa. A gente vai ver agora no próximo pedacinho de texto o que acontece de verdade. Se você constrói a paz íntima e em família, poderá, dependendo do jeito que vive na sociedade,
de estender da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. O mundo ainda está atormentado. E quando e onde percebo isso? Por exemplo, meus amigos e o Wilson, é no trânsito. Eu vou confessar para vocês que eu ando muito preocupada com os motoqueiros, muito. Teve um jovem motoqueiro ontem que saiu da esquerda e eu andando com o carro atravessou, passou na frente. Sem problema nenhum. O que está acontecendo com esses meninos atravessando farol fechado? Eu vejo isso o tempo todo. Isto me preocupa. Ainda contava numa casa espírita que eu estava para virar para a esquerda, numa rua aqui pertinho da minha casa. E o ônibus parou ali. E o meu carro morreu. Foi uma bênção, porque nisso veio uma moto numa velocidade absurda. Se eu tivesse ido, eu só ia falar pela psicografia, viu, meu amigo? Porque com certeza eu não ia estar aqui. Nossa, na hora que eu percebi o que aconteceu, me deu uma tremedeira, sabe? Quando você fica assustada. Se eu tivesse ido, eu não estaria de jeito nenhum por aqui. Porque a velocidade do menino foi muito grande. Eu ando, viu, meus amigos motoqueiros, muito preocupada com vocês. Tomem cuidado. A vida de vocês é muito preciosa. Para a mãe de vocês, para o pai de vocês, para a esposa, para os filhos e para a Nilza também. E para o Wilson também, né, meu amigo? E quantas vezes, né, Nilza? Às vezes a gente vai sair de casa, a gente esquece alguma coisa, tem que voltar para casa, né? Enfim, e a gente fica aí reclamando, puxa, né? Onde que eu estava com a cabeça, esqueci tal coisa, tive que voltar. Né? Vai saber, né, se nessas voltas, né, alguma coisa também não foi livrada do nosso caminho, né, como aconteceu aí que você falou. Então, sim, quando acontecer coisas dessa natureza, né, nas nossas vidas, né, ao invés de reclamar, né, vamos parar e pensar, puxa, será que isso não aconteceu por um motivo maior? Né? Será que meu carro não quebrou para não acontecer uma desgraça maior? Será que eu não esqueci alguma coisa e tive que voltar para casa para evitar um mal maior? Então, né, Deus, Jesus, nossos amigos espirituais estão sempre do nosso lado, desde que a gente dê essa abertura, né, Nilza? A gente ouve lá, tem aquele trecho, né, do Livro dos Espíritos, né, que os espíritos influenciam na nossa vida. É verdade, mas eles influenciam também para o bem. Né? Às vezes, sempre para o bem, nessa a gente está ligado. Às vezes quando as pessoas leem aquele trecho, acham que, imaginam só aqueles obsessores, aqueles espíritos maldosos. Não, os espíritos bons influenciam e muito na nossa vida. Desde que a gente dê abertura para eles, né, Nilza? É verdade, é isso mesmo. Vamos voltar para lá? Que está acabando. Então, Joana diz assim, quando uma família ora em casa, reunida, nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Vizinho da esquerda, vizinho da direita, se é apartamento, como ela vai dizer agora na próxima lâmina, todo o prédio se beneficia. Vejam só, se alguém, num edifício de apartamentos, alça aos céus a prece da comunhão fraterna em família, lembrem-se, meus queridos, mesmo estando sem encarnado perto, nós estamos com o nosso anjinho da guarda. Então, nós estamos em família espiritual. Não podemos esquecer isso. Assim, todo o edifício se beneficia. E ela poeticamente diz para nós qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Essa lâmpada que está lá acesa na ventania está clareando, está beneficiando. A prece em família pode sim beneficiar aqueles que estão ao redor do nosso lar. Porque quanto mais fielmente nós fazemos o Evangelho, trazemos para nossa casa espíritos de luz e trabalhadores da seara de Jesus, que sabendo, e eles sabem, de quem necessita de auxílio, de amparo, aproveitam as vibrações que nós fazemos para socorrer, para auxiliar.
o que é maravilhoso, né? O que mais, meu amigo? Não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Todas as vezes, uma vez por semana, aquela reunião de família, o momento em que nós vamos poder falar sobre o Evangelho de Jesus. Recomenda-nos Joana de Ângeles, não te afastes, continue fiel ao Evangelho de Jesus. O que mais? Continua orando fiel, estudando com os filhos e com aqueles a quem amas, nas diretrizes do Mestre. Uma vez por semana, meus amigos, é o bastante. Quando há problemas muito graves, então nós precisamos sistematicamente ter aquele momento para nós ficarmos mais serenos e podermos, então, resolver as dificuldades que a vida nos apresenta. E daí? E quando possível, debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da Boa Nova. Eu faço isso, sabe, meus amigos? Quando é uma situação que eu não sei direito o que fazer, que eu não estou segura, eu pergunto o que Jesus faria no meu lugar. Que providência Jesus tomaria para então resolver essa ou aquela situação. Com o passar dos dias, às vezes horas, surge uma ideia feliz para a gente resolver este ou aquele problema. Examina as dificuldades que te perturbam, diz Joana, ante a inspiração consoladora do Cristo. Daí o motivo da pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? O que mais? Não demandes a rua nesta noite, senão para os inevitáveis deveres que não possas adiar. Ela nos convida, após o Evangelho, mantermos-nos em casa, também ali com pensamentos elevados, com a amorosidade muito clara entre toda a família. Se pudermos não sair, como ela diz aqui, somente para deveres que não possas adiar. Do contrário, ficar em família é de fato o ideal. Demora-te no lar, para que o divino hóspede também possa aí se demorar. Por quê? Joana diz isso porque mantendo o nosso pensamento mais elevado, voltado para aquelas reflexões que fizemos em família, nós vamos de fato manter em volta de nós a presença desses espíritos queridos, nosso anjo da guarda, nosso protetor, e é muito bom saber que é assim, nos dá mais certeza. Aí a gente tem aqui um momento de muita fé na espiritualidade amiga. E ela termina dizendo para nós: agora tá difícil, viu, meu amigo? Porque tá escondido lá em cima. E quando as luzes se apagarem na hora do repouso, ora mais uma vez comungando com ele. Como ele, Jesus, procura fazer, a fim de que, ligado a ti, possas em casa mais uma vez ter Jesus contigo. É esta, meu amigo, a mensagem que eu queria dividir com os nossos amigos já no começo do ano, para nos estimular a prática do Evangelho no lar uma vez por semana é o bastante. Tá bom? Pronto. Tem essa última mensagem aí, né? Amai-vos como eu vos amei. E a gente tem tanta dificuldade, né, Nilza, de amar a Jesus, a Deus, a gente até consegue, mas amar alguns próximos, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande. E acho que nada melhor, né, do que começar, para aqueles que ainda não fazem, começar a fazer o Evangelho no lar e levar, né, essas inspirações de Jesus para o nosso lar, para a nossa família, envolvendo, né, com todo mundo com esse amor divino que é tão necessário para todos nós, né, Nilza? Sim, sim. Precisamos disso, sim. Sempre.
Isso aí. Muito bem. Vamos fazer a prece de encerramento então, Nilza? Vamos fazer. Então eu convido a todos os amigos, queridos amigos, para fecharmos nossos olhos, serenando o nosso coração, buscando Jesus no nosso íntimo, pedindo a Ele que fique sempre conosco, Senhor, para que nós possamos aprender e vivenciar nesta claridade nova que é o Teu Evangelho, que o amigo trouxe para a humanidade, viveu entre nós, seguindo todas as leis divinas. Nós precisamos do Senhor. Então nós te pedimos, Jesus, quando abrimos as portas do nosso coração, que o amigo possa entrar, orientando-nos o pensamento, as emoções, para que nós possamos fazer de fato o melhor que pudermos. Assim, a nossa gratidão, Senhor da vida, por todas as bênçãos que tem acobertado nossas vidas. Que a Tua paz, que é infinita, alcance a cada um de nós, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Nilza, mais uma vez, muitíssimo obrigado por você estar aqui com a gente, né, em mais esta palestra online. A vocês que nos acompanharam na noite de hoje, muito obrigado também pelo carinho de todos. Quinta-feira que vem estaremos de volta em mais uma tarefa aqui do nosso Jefa Sorocaba. Grande abraço a todos, ótimo final de semana. Fiquem com Deus e Evangelho no lar sempre. Tchau, pessoal.